Saúdo a todos e a todas que nos acompanham neste culto online com as palavras bíblicas do lema da semana, conforme Tiago do capítulo 1, versículo 18. Segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ouçamos então a canção O Nosso Encontro Vai Ser Abençoado. Nós nos reunimos aqui em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A festa da comunhão quer nos lembrar que Deus quer estar conosco. Comunhão pede que sejamos sinceros, autênticos e que saibamos reconhecer os nossos pecados. Por isso, quero convidá-los para confessarmos os nossos pecados. Eu, pobre pessoa pecadora, confesso a Ti, Todo-Poderoso Deus, meu Criador e Salvador, que não somente pequei por pensamentos, palavras e obras, e sim fui concebida e nascida em pecado, de modo que a minha natureza inteira e todo o meu ser são culpados e condenáveis perante a Tua justiça. Por isso, abrigo-me a Tua insondável misericórdia e procuro o Teu perdão, dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pessoa pecadora. Amém. E o amor de Deus é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. 1 João do capítulo 3, versículo 10. Fundamentados assim nesse amor, podemos confiar no perdão de Deus, que vem a nós no Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Por ainda haver tanta injustiça neste mundo, por ainda haver pessoas que se afastam da presença de Deus, é que vemos tanta violência, guerras, discriminação, tanta pobreza, miséria, corrupção, ganância e hipocrisia. Jesus disse que veio ao mundo para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Por isso queremos pedir a Deus que tenha pressa em enviar o reino que será justo a todos. Fazemos isso cantando Pelas Dores deste Mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor.
Convido a todos para um momento de oração. Trino Deus, Tu desejas que vivamos bem e por isso deste o Teu Filho em nosso favor. Neste encontro viemos a Ti suplicando por ajuda para sermos corretos no pensar e no agir. Pela Tua palavra que se fez verbo e nos encheu de verdade, permita que permanecemos firmes, escutando o que queres nos ensinar, pois sabemos que Tu és um Deus de amor e paz e que desejas o melhor para todos nós. Amém. A primeira leitura bíblica prevista, então, para esse domingo, nós encontramos nas palavras do profeta Isaías, do capítulo 45, versículos 1 a 7, onde está escrito o seguinte: Deus acolhe Ciro para cumprir o seu plano. O Senhor ungiu Ciras como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: Eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu e somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que do leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outros deuses. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Até aqui essa primeira leitura. A segunda leitura nós encontramos em 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, versículos 1 a 10, onde está escrito o seguinte: Eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem deles, pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que essa mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos da província da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia
e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. Até aqui essa segunda leitura. E a terceira leitura, então, é a leitura do Santo Evangelho que encontramos em Mateus, do capítulo 22, versículos 15 até 22. Clamemos então o Santo Evangelho cantando Aleluia. A pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? E eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Até aqui, palavras do Santo Evangelho de Mateus, do capítulo 22, versículos 15 a 22. Razão da jornada, tu és ministrada, meu guia.
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. O convite que o texto previsto para esse domingo nos faz é para colocarmos nossa confiança e esperança somente em Deus e em ninguém mais. Em todos os textos bíblicos previstos para essa data, somos alertados para viver segundo a palavra de Deus, manifestada em Jesus Cristo, significa abandonar os ídolos. O termo ídolo provém do grego antigo eidolon e pode ser traduzido como representação enganosa. Como vimos na época do apóstolo Paulo, a cidade de Tessalônica concentrava uma grande diversidade de crenças e filosofias. Seguir Cristo para as pessoas cristãs tessalonicenses representou a necessidade de abandonar princípios, posturas, pensamentos, práticas e crenças não condizentes com a fé cristã. O elogio feito por Paulo diante da percepção de uma fé vivenciada na prática cotidiana, no dia a dia, nos sugere que suas antigas condutas, costumes e práticas foram transformadas pela fé cristã. Nesse contexto, o abandono aos ídolos, muito mais do que o afastamento dos antigos deuses presentes em outras religiões, tem a ver com o abandono dos ídolos presentes na cultura, na política e na economia. Tem a ver com a representação que a sociedade endeusa para conferir padrões e valores a determinados grupos e pessoas, mas que não passam de falsos deuses a partir da perspectiva cristã. A idolatria está presente também hoje em dia, inundando o sentido das pessoas, principalmente a visão e a audição. Na grande mídia, os canais de televisão ou rádio constantemente trazem à tona o sentimento de idolatrar artistas ou personalidades pela sua beleza, talento e poder econômico. Vincula-se à imagem desses astros e estrelas os referenciais e padrões de comportamento e de consumo que as grandes marcas e empresas querem disseminar na sociedade. Esse tipo de propaganda influencia pessoas adolescentes, jovens e adultas a consumir determinados produtos ou a imitar certos comportamentos por entenderem que, por esse meio, estarão se aproximando e se assemelhando àqueles ou aquelas que idolatram, alcançando assim a tão sonhada liberdade e felicidade. Nesse mesmo sentido, a internet e as redes sociais, entre elas Facebook, o Instagram, o WhatsApp, poluem os relacionamentos quando disseminam a apologia ao abuso do álcool, da pornografia, da violência, da discriminação, do preconceito e do culto à imagem das pessoas. Nos últimos tempos também se tornou escandalosa a manipulação política e ideológica. A essa altura pode-se perguntar: a quem serve a idolatria? Quem ganha e quem perde com esse tipo de comportamentos? Certamente quem ganha não são as famílias, os grupos e pessoas historicamente violentadas pela opressão e preconceitos ou as comunidades.
Assim, as palavras do apóstolo Paulo e seus colaboradores nesses versículos iniciais da carta aos irmãos e às irmãs tessalonicenses as convida a ter consciência e a medir suas atitudes a partir da fé em Jesus Cristo, segundo a esperança da ressurreição. Atualizando essa mensagem, pode-se compreender que, inevitavelmente, nós nos tornamos pessoas que imitam e reproduzem comportamento. Nesse sentido, podemos nos perguntar: quem estamos imitando com nossas palavras e atitudes? O chamado bíblico é que nós nos tornemos imitadores e imitadoras de Jesus e de seus apóstolos. A única imitação que nos conduz à verdadeira liberdade. Dessa forma, nos tornemos multiplicadores e multiplicadoras do Evangelho da vida plena e também da ressurreição. Isso certamente liberta de fazermos ou seguirmos ídolos e falsos mestres, sendo seguidores e fãs unicamente de Cristo. Teremos valores verdadeiros e comportamentos coerentes com o reino de Deus. O seguimento aos ídolos implica em nos deixarmos influenciar pelos valores e padrões que esses propagam. A busca por alcançar os padrões de beleza, de consumo e de poder impostos pelos ídolos nos leva a adotar o egoísmo, o individualismo, a ganância como valores e posturas centrais para a nossa vida. Essa não é a proposta de Jesus Cristo. Seguir o Mestre de Nazaré significa abandonar os ídolos que propagam tais valores e padrões. Somos todos aceitos e todas aceitas de forma como somos e conseguimos ser. Não necessitamos alcançar padrões para obter a salvação. A salvação é presente de Deus. Como gratidão a esse presente, nós nos esforçamos para caminhar o único caminho que conduz à vida plena e à verdadeira liberdade. O caminho ensinado por Cristo, que tem no amor, na solidariedade, na compaixão, na partilha e na busca por um mundo melhor para todas as pessoas e as suas guias fundamentais. Que Deus nos ilumine e nos fortaleça também para esse propósito também de Jesus Cristo e das Escrituras Sagradas para a nossa vida cristã. Amém.
Movidos assim pelo amor de Deus por nós e pela fé que Ele mesmo nos concede, confessemos juntos a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido então para um momento de oração de intercessão. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças pela nossa vida, por nos ter abençoado com saúde, vigor para o trabalho, com anos e anos de vida, com ensinamentos, e somos imensamente gratos por teres se revelado a nós em Jesus Cristo, o teu Filho amado, pelo qual enviaria o Espírito Santo ao mundo. Faz-te presente entre cada um de nós, faz-te presente na vida de cada um. Tantas são as pessoas que sofrem por doença, depressão, solidão, negação do perdão. Nós intercedemos por todas elas, especialmente, ó Pai, aquelas e aqueles que estão próximos de nós. Em especial, nós pedimos que olhes por todos os teus filhos e filhas em tempo de violência, guerras e acidentes de trânsito. Nós pedimos que nos conceda a sua paz neste país que está carente de cidadãos e cidadãs honestas, de caráter e de ética. Oramos por tua igreja, para que ela possa, ó Deus, conduzir o seu trabalho para edificar e fortalecer a fé dos seus membros. Esteja conosco, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, nos alimentando e nos fortalecendo, como teus filhos e tuas filhas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Rogamos que as bênçãos do Trino Deus venham sobre cada um de nós, nos iluminando e nos fortalecendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim, os abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.